E aí, gente, tudo bem com vocês? Vocês estão bem mesmo? Estão conseguindo acompanhar as videoaulas? Que bom, fico feliz, tá? Logo, logo nós estaremos juntos, com a graça de Deus, e Ele há de permitir, tá? Gente, a aula de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Nós vamos rever o conteúdo de orações subordinadas, tá certo? Eu sei que esse é um conteúdo um pouco extenso, né? Um pouco extenso, mas que necessário. Mas é necessário. E assim, nós vamos tirando as dúvidas nas lives. Quem quiser também pode me chamar no WhatsApp, pode perguntar à vontade, tá certo? Estou disposta aqui a ensinar vocês e quero que vocês aprendam, tá bom? Vamos lá. Hoje eu vou contar com o apoio da nossa amiguinha, gramática aqui, que muitos de vocês não gostam. Gente, a gramática, ela é um livro de apoio, ela é um livro que você precisa ter para quando você for fazer suas atividades, você poder tirar suas dúvidas, certo? A gramática, como livro de apoio, ela tem tudo explicadinho, tá? Sobre as orações subordinadas, tem explicadinho aqui. Sobre as coordenadas, né, que nós já havíamos visto também em fevereiro, também está na gramática, certo? Então, tem uma gramática como amiga de vocês, como uma aliada, certo? E nós vamos olhar aqui pela gramática hoje, para ver se dá para criar esse hábito, né? Porque ler é sempre bom. Então, vamos aqui. Revisão sobre as orações subordinadas, ok? Nós estudamos as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e estudamos também as orações subordinadas adverbiais, né? Que foram as últimas do vídeo passado. Vamos aqui começar com as substantivas. Gente, primeiro de tudo, oração. Por que é oração? Porque tem verbo. E no caso da subordinação, sempre vai ser um período composto, tá ok? Por que vai ser um período composto? Porque vai haver uma subordinação. Vai se haver digamos, uma obediência a uma oração principal, certo? Então aqui, as substantivas, elas são classificadas em subjetivas, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. A subjetiva, vamos agora aqui pedir o auxílio da gramática. Acompanhem comigo pela gramática, tá certo? Vamos para a página 15. Página 15 da gramática aqui, onde fala das orações subordinadas, da classificação, tá? Então, eu vou ter aqui exatamente a primeira, que são as subjetivas. Chamamos de sujeito o termo da oração com o qual o verbo concorda. O sujeito sempre apresenta um núcleo, isto é, a palavra mais importante, pois concentra seu significado básico, ok? Então, aí, na subjetiva, o que eu vou ter? Eu vou ter um sujeito, certo? Vai ter na oração essa função, a função de sujeito. Então, é fácil, não é tão difícil assim, se você souber o que é um sujeito, tá? Passando aqui tem mais explicações, tá bom? Vou deixar com vocês. Passando aqui para a página 15. Passando para a página 15, nós vamos ter aqui a oração subordinada substantiva objetiva direta. Ok, vamos lá.
Quando se fala em objetiva direta e objetiva indireta, já vem aquilo na cabeça, né? Vixe Maria, objeto direto, objeto indireto. Pois é, preposição. Na objetiva direta, eu não vou ter o auxílio da preposição, né? A função é de objeto direto, tá? Então, eu não vou ter aí a presença da preposição. Já na objetiva indireta, eu vou ter sim o auxílio da preposição. Lembrando sempre que eu vou ter dois verbos, certo? O primeiro verbo como oração principal e o restante da oração sendo subordinada a ele. Aí na página 16 tem falando sobre a objetiva direta, tá, gente? Lembrando também que no caso das orações objetivas diretas, a conjunção integrante se é empregada sempre que seu conteúdo é encarado como incerto ou quando há uma dúvida, tá? Então eu tenho aqui, essa oração desempenha a função de objetivo direto, ou seja, complementa o sentido do verbo transitivo direto. Daí a necessidade de você saber o que é um verbo transitivo direto, o que é um objeto direto, tá? A próxima agora, como eu falei para vocês, objetiva indireta. A objetiva indireta aí, como o próprio nome indica, essa oração desempenha a função de objeto indireto, ou seja, complementa o sentido do verbo transitivo indireto. Vamos raciocinar. Se a objetiva direta não precisa do auxílio da preposição, que é no objeto direto, a objetiva indireta vai precisar sim, tá? Então, quem não sabe aí a classe gramatical na morfologia, que são as preposições, comece a estudar, já deveria saber, faz tempo. Continuando na página 17, acompanhe aí comigo, tá, gente? Nós vamos ter a oração subordinada substantiva completiva nominal. Deixa eu ver aqui a definição. Pronto. Você lembra de que alguns substantivos abstratos, adjetivos e advérbios exercem predicação? Isto é, exigem complemento para ter sentido completo? Ou seja, um verbo transitivo, né? Então, o termo que na oração atende à função, a essa função, é o complemento nominal, mas um termo que possui valor substantivo e pode ser expresso na oração. Essa parte aqui de completiva nominal, que é o complemento nominal, também é legal. Não é tão difícil assim, tá? Aqui na predicativa, vamos aí para a predicativa, página 18. Na página 18 eu tenho: ao estudarmos as orações subordinadas substantivas, objetivas diretas e objetivas indiretas, vimos que elas são empregadas quando, na oração principal, há um verbo transitivo, isto é, um verbo que exige complemento. Algo diferente ocorre quando, na oração principal, não há um verbo transitivo, mas um verbo de ligação. Gente, verbo de ligação: ser, permanecer, estar, ficar, continuar e por aí vai. Como o próprio nome deixa claro, desempenha apenas a função de ligar. Ligar o quê? Ligar os termos. Na prática, o termo que aparece depois desse tipo de verbo, que no caso adjetivo, qualifica o termo que veio antes. Então é chamado de predicativo. Olha só. Tá assim meio confuso, né? Muita coisa para ler, muita coisa pra gente absorver. Mas predicativa, eu tenho que ter um predicativo do sujeito. O que é esse predicativo do sujeito? Nada mais é do que um adjetivo, certo? Para vocês não ficarem assustados aí, achando que, professor Roberto tá lendo demais. A minha intenção em ler hoje, em Taque com a Gramática, é fazer com que vocês também comecem a ter esse hábito de estar tirando as dúvidas de estar lendo a gramática, tá?
A próxima aqui e última é a oração subordinada apositiva. Essa apositiva, gente, é facinho, porque ela vai ter a função de aposto, né? Essa oração atua como aposto da oração principal. Chamamos de aposto uma palavra ou expressão que explica, especifica ou resume um termo da oração. Em geral, a oração apositiva é precedida de 2 pontos, mas pode ser empregada também entre vírgulas ou travessões. Mas o mais comum entre os 2 pontos, tá bom? Aí, gente, foi só uma revisãozinha rápida das orações subordinadas substantivas. Vamos passar agora aqui para as orações subordinadas adjetivas, que é um pouco mais fácil, porque só tem 2 classificações, né? Que são as restritivas e as explicativas. Vamos aqui pegar a gramática na página 27. Na página 27 aqui, tá? Vem falando sobre esse conteúdo de orações subordinadas adjetivas. Então, vamos lá. Estudar os pronomes relativos é de grande relevância para compreender bem o nosso próximo assunto, que são as orações subordinadas adjetivas, né? Por quê? Porque eu vou ter aquele pronome relativo, o que e o se. No capítulo anterior, estudamos as orações subordinadas substantivas que atuam no período como um substantivo e, de acordo com essa condição, assumem as funções sintáticas destes. As orações subordinadas adjetivas assumem, sim, como o nome sugere, a função de um adjetivo. Enquanto lá nas substantivas a função é de substantivo, nas adjetivas, como o próprio nome já diz, de adjetivo. Aí nós temos as restritivas e as explicativas. Lembrando, gente, que geralmente está em 90%, 95% dos casos, a conjunção ela sempre vai introduzir uma oração subordinada adjetiva, certo? Para relembrar, adjetiva restritiva, que ou se, né? Que são os 2 pronomes relativos. O que é algo restrito? É algo limitado, certo? É algo bem limitado. Oração adjetiva restringe o sentido do termo que é adjetiva, tá? Aqui tem um pouquinho mais de explicação para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relevante. Pronto. Dica. Dica que eu já havia dado até no vídeo passado. As adjetivas restritivas, elas não possuem pontuação, não possuem pausa. Já nas explicativas, sim. Nas explicativas eu vou ter a presença da vírgula, certo? Eu vou estar explicando algo que vai estar entre vírgulas. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Aqui no livro tem, vamos pegar aqui. A energia, vírgula, que não é fácil de definir, vírgula, pode ser sentida a todo momento. Gente, essa partezinha que está em negrito aí da página 28, do exemplo da explicação, tente ler sem o que está em negrito. A energia pode ser sentida a todo momento. Beleza? Ou seja, eu precisaria realmente ter essa expressãozinha em negrito para a oração poder ter sentido? Não, mas eu quis dar uma ênfase, eu quis dar uma explicação, certo? Então, aí é a dica das explicativas, né? Não são tão difíceis assim. Agora que são elas. Vamos ver aqui agora as orações subordinadas adverbiais. Agora eu vou aqui, com licença um minutinho, tá? Quem quiser ir tomar uma água rápido, pode ir, que eu vou só apagar o quadro. Vamos aqui apagar o nosso quadro. Para eu fazer aquele esqueminha. Aquele esqueminha que eu fiz para vocês no vídeo passado. Orações subordinadas
adverbiais, ok? Então, eu vou ter aí os 6 Cs. Que 6 Cs são esses? Eu vou ter causa, consequência, vou ter condição, vou ter concessão, conformidade e vou ter comparação. Ou seja, por que é importante vocês saberem isso aqui? Porque a partir do texto, a partir do que a questão pede, do que o enunciado pede, você pode fazer uma relação com o texto, certo? É só você ler, reler, que vai dar para você fazer direitinho. É só você saber compreender e interpretar, né? Então, aí eu vou ter o TPF. Que o que é esse TPF aí? Tempo, proporção, final. Ok? Pronto. Simples assim. Agora vamos aqui à nossa gramática. Bem rápido aqui. Orações subordinadas, né? Continuando aí. Adverbiais, porque tem a função de advérbios, né? É tanto que eu tenho aqui, lembram que eu tenho, quando a gente está estudando advérbios, a gente tem advérbio de modo, advérbio de tempo, consequência, causa, né? Então, por isso que está aqui explicadinho. Está aqui na classificação. A classificação aqui, gente, deixa eu só ler aqui essa definiçãozinha para vocês. As orações subordinadas adverbiais são, portanto, aquelas que assumem, em relação ao período, o valor de adjunto adverbial. Advérbio, né? Se esse conceito ficou claro para você, vamos passar para a classificação. Vocês já viram? Eu tenho aqui, no livro de vocês, não tá nessa ordem aqui, certo? Não tá. Por que que não tá? Porque eu expliquei para vocês no vídeo passado sobre os pares. Lembram? Causa, consequência. Se eu tenho uma causa, eu tenho a consequência dessa causa. Se eu tenho uma consequência, eu tenho uma causa, né? Então, por isso que eu expliquei no vídeo passado a importância de se colocar em pares, tá? É só vocês reverem o vídeo novamente. Então, eu vou ter aqui, na página 34 do livro de vocês, vem falando sobre a circunstância temporal, que no caso aí é a oração subordinada adverbial de tempo, né? Que é temporal. Algumas orações subordinadas podem exprimir tempo ou duração do fato expresso na oração principal. As principais conjunções subordinativas temporais são quando, assim que, ou seja, nós temos aqui na gramática de vocês algumas conjunções que vão te levar a saber que tipo de oração é aquela, tá? Mas você precisa também entender. Você tem que entender o que aquela oração está querendo dizer. A circunstância aqui, no caso agora, condição, que é a oração subordinada adverbial condicional, né? A oração subordinada condicional apresenta uma condição para se realizar o fato expresso na oração. Por isso que eu digo, você tem que saber ler e interpretar direitinho a oração, para você saber qual a classificação da sua oração subordinada adverbial. A causal, a oração subordinada adverbial causal funciona como adjunto adverbial de causa da oração principal. Aí aqui, gente, eu também vou ter os exemplos de conjunções subordinativas, tá? Pois que, como, já que, uma vez que. Vejam pela gramática também. Logo após, nós vamos ter
consecutiva, a circunstância consecutiva, que indica uma consequência do que se declara na oração principal. Nós vamos ter a conjunção consecutiva mais utilizada, é que, precedida de tal, tão, tanto ou tamanho. Vamos ter a circunstância concessiva, oração subordinada adverbial, concessão, né? Que é a concessiva. Funciona como adjunto adverbial de concessão da oração principal, ou seja, ela expressa uma ideia contrária, tá? Ao que se poderia concluir do que se declara na oração principal. Ai, professor, isso aí é muito complicado. Não, gente, não é complicado, tá? Você só precisa ficar atento e saber compreender. Vamos aqui à página 36. Na página 36, eu vou ter conformativa, que é a conformidade. A oração subordinada adverbial conformativa indica conformidade, acordo. As principais conjunções subordinativas conformativas são conforme, como, segundo, consoante. Consoante quase não é usado, tá? Mas vocês vão encontrar aqui também. Vai ser fácil porque vocês já vão ter uma base da classificação. Circunstância aqui de comparação, que é comparativa, né? Que tem no livro de vocês. A oração subordinada adverbial comparativa expressa uma comparação. Aí tá fácil, molezinha, molezinha. Final. Lá vai a gente aqui pro TPF, né? TPF de final. Indica uma finalidade, um objetivo para que se declara na oração principal. As principais conjunções subordinativas finais são para que, a fim, de que. Então não tá tão difícil. Proporcional. Oração subordinada adverbial proporcional indica proporção. À medida que, quanto mais, quanto menos. As principais conjunções são essas, tá? Indica proporção. A circunstância modal. Gente, essa modal aqui, ela não é tão vista, tá? Por isso que eu não coloquei aqui. Essas aqui são as principais. Mas a oração subordinada adverbial modal exprime uma ideia de modo. Ou seja, essa oração indica a maneira como se realiza ou realizou o fato declarado na oração principal. Aí no terceiro tópico, nós vamos ter orações subordinadas adverbiais reduzidas. Aí nós vamos ter de particípio, de infinitivo e gerúndio. Na página 38, orações subordinadas adverbiais e o sentido. Aí já é o sentido que essas orações vão ter em um texto, tá ok? Gente, façam as atividades direitinho. Vamos fazer as correções nas nossas lives. Me perguntem. Eu quero todo mundo na live de quarta-feira, certo? Pra gente conseguir fechar esse conteúdo para sanar todas as dúvidas. E não esqueçam de sempre pesquisar na gramática. A gramática ela é um livro de apoio, como eu já havia falado antes, tá? Serve para você realmente tirar suas dúvidas, tá bom? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Logo, logo vamos nos encontrar, tá bom? E vai ficar tudo bem. Valeu, galera. Beijo. Tchau, tchau.